Os fanzines são assim. Uma vez pediram-me para eu, numa só palavra, sintetizar os fanzines. Foi na Lausanne. Eu fiquei um bocadinho atrapalhado, foi a primeira vez que me fizeram isso. Depois já fizeram. Mas dessa vez, isso, uma palavra só, liberdade. Uma outra vez, em que eu próprio, então, puxei essa conversa e disse, olha, eu dessa vez fui demasiado lacónico. Eu acho que, pelo menos, há duas palavras que têm de aparecer. Liberdade e imaginação. Conheço fanzines desde que eles começaram a ser publicados em Portugal em 1972. Reconheço neles uma grande diversidade de potencialidades, mas duas fundamentais. O próprio autor de banda desenhada poder autoeditar-se, daí que eu considero que chamar fan-editores àqueles que se autoeditam, alguém que tem coisas para mostrar, quer seja na banda desenhada, quer seja na ficção científica, no veganismo, no vegetarianismo, na literatura, quer poesia, quer ficção. Todos os temas podem ser tratados pelos fanzines. Mas a banda desenhada, portanto, reportando apenas a esse tema, há um jovem que quer mostrar as suas bandas desenhadas, publicá-las e ter um leque de visionadores mais extenso do que aqueles da família ou dos amigos e, portanto, edita um fanzine. O outro tem a ver comigo. O que é que eu faço como editor? Dou a possibilidade a esse autor de ser mostrada a sua obra ainda por vezes incipiente, por vezes já com muita qualidade, dou a possibilidade de editar. O fanzine, na essência, é uma publicação amadora, em que há uma equação mais ou menos conhecida, que é a liberdade é total versus uma restrição económica. Por isso, quanto mais em princípio ele crescer, provavelmente a liberdade criativa editorial do objeto irá diminuir. E a questão da edição de autor, ou a questão de edição alternativa, etc., permite justamente a qualquer um fazer o que lhe bem apetecer. Deixa de haver assim uma espécie de padronização do trabalho criativo, quer dizer, tudo bem que se calhar um crítico ou as pessoas podem encontrar elementos comuns entre um trabalho deste autor e do outro, mas podem encontrar esse elemento comum em Portugal, na Finlândia, na Alemanha, ou nos Estados Unidos, ou na América do Sul. Por isso, a dada altura, quer dizer, se há um trabalho de autor, logo, acho que tem todas as razões para ser considerado qualquer coisa de fora do normal, fora da padronização. Se é um bocado o espírito do tempo, não é? Porque a tecnologia também permitiu nos dias de hoje avançar com edições com um aspecto mais profissional, ou seja, replicar o profissionalismo de uma editora institucional, comercial, etc., usando tecnologia. Por isso, a dada altura, todas estas coisas estão-se a confundir nesta altura do campeonato. Por isso, há uma dificuldade em tentar fazer uma separação de águas do que é um livro, na realidade. É um best-seller ou é um livro que tem 200 cópias e anda por aí. A banda desenhada existe, ou pelo menos nessa altura existia enquanto suporte impresso. E o fanzine é a maneira possível, quando se está a trabalhar de uma forma ainda amadora e incipiente, é a forma possível de experimentar o que é ter banda desenhada a sério, ou seja, banda desenhada impressa. Seja isso a fotocópia, seja isso o que for. De repente ter aquelas folhas impressas, uma data delas com o trabalho, e ter a possibilidade de fazer chegar aquilo à mão de uma série de pessoas, e em que elas, como têm um objeto impresso, vão de alguma maneira relacionar-se com ele como se relacionariam com um livro. Eu não estou a ver muitos autores neste momento que não tenham começado efetivamente em fanzines. Um local de experiência formidável, que pode dar, obviamente, pode dar qualquer tipo de resultado, não é? Ou seja, pode dar a coisa mais inócua, menos interessante do mundo, mas pode dar as coisas mais fabulosas também. Sobretudo nesta fase em que não existem revistas onde o autor possa, digamos assim, treinar a mão, é um bocado esse, é um campo de experiências
onde o autor adquire, à medida que vai produzindo, adquire uma maturidade que depois lhe permite encarar um projeto de maior fogo. Aliás, que é um dos problemas da banda desenhada atual, com o fim da publicação em revistas e em jornais, é que os autores, para publicarem, têm que aparecer já com um projeto pronto de um álbum. Para muitos autores, os fanzines acabam por ser uma forma de irem, não só de irem treinando, irem evoluindo enquanto autores, mas sobretudo terem o público que possa ver e possa julgar essa evolução. Porque eu pessoalmente acho que há muita gente que antes de publicar qualquer coisa devia desenhar muito mais e contar muito mais histórias, mesmo para a graveta, antes de tentar levar as coisas junto do público. Eu acho que é uma coisa essencial, mesmo essencial, que o pessoal da banda desenhada tem que passar. Como é uma coisa que se faz barato e é tudo mais espontâneo, tem essa particularidade, lá está, mais livre, não há... A pessoa está ali para criar, mostra as suas coisas, debate, fala-se, diz-se mal, diz-se bem, mas há sempre qualquer coisa positiva a tirar daí. Para além de que, hoje em dia, do mais interessante que eu tenho visto, e do que se andei a passar em termos de banda desenhada e desenho, ilustração, exercícios gráficos, estão precisamente em fanzines. E quando estava agora a dizer das melhores coisas que eu tenho visto agora, têm sido em fanzines, também são fanzines, mas já pensadas de uma maneira quase profissional. Quer dizer, não é maneira profissional de edição em si, mas quer dizer, a preocupação do bom gosto, do bom trabalho, da escolha, da coerência entre os artistas, cada vez é maior. Portanto, quer dizer, são esses fanzines que têm interesse. Saiu no Porto o Cospa Aqui, que é um bom exemplo de um bom objeto coerente, que segue uma linha, apesar de ter trabalhos completamente diferentes, mas sente-se ali um objeto pensado. O Zé Feitor também começou este ano com a Imprensa Canalha, que também tem lançado umas edições interessantes, também no género. É possível fazer com fotocópia, papéis de gramagens diferentes, com coisas personalizadas, edições limitadas, como é o caso da minha editora, que são edições únicas, portanto não há reedições. Quando esgotou, acabou. Demain, je vais aller au laboratoire parce qu'on m'a dit que je ne suis pas normal. Je vais me faire psychanalyser. Docteur, je bois excessivement comme tous les autres, car ma pensée est triste et délirante. Neurasthénique, mon pauvre cœur. La vie de journaux ordinaires et merveilleuse se cache dans l'apparence des choses. Entre l'amour et total mort. Et moi, je n'aime que la tragicomédie. J'ai des cauchemars et je peux pas dormir avant que le soleil s'éveille. J'écris pendant la nuit mon œuvre singulière. Je connais Dieu à cause de son absence et j'ai peur du silence et de la mer. Ah merde, je ne sais pas ce que je dois faire. C'est un mystère, cette dichotomie entre la gloire et la misère.
pas faire grand-chose dans la toilette des étoiles. Et s'il y a un Dieu ou deux, je n'ai que mon destin et tout ça m'est égal. Et tout ça m'est égal dans la toilette des étoiles. O que é que a malta quer? Isto não é para gravar, mas o que a gente quer é publicar. Quando faz BD, aquilo que se quer é mesmo mandar as coisas cá para fora, não é? Quer mostrar trabalho. A mim interessa-me mesmo muito, sempre me interessou, não sei se tenho uma explicação para isso, o formato do livro, o formato da publicação em si. Antes de perguntar se é banda desenhada, provavelmente começaria mesmo pelo suporte em que é apresentado, que é o do livro, que é uma coisa que é um pouco estranha, porque de facto nós quando pensamos em desenho, geralmente estaremos a pensar num tipo de trabalho relativamente isolado, que cria a sua autonomia e que depois é exposto na vertical, dentro de um caixilho, e eu acho que o desenho, até curiosamente, pode ser amplificado ou pode até potenciar-se uma leitura diferente do desenho se ele for apresentado em formato de livro. Se nós pudermos folhear esta relação forte entre o desenho e a escrita, ou do desenho até como escrita, como forma de escrita, parece-me que é bem trabalhada na banda desenhada, às vezes até pela economia do próprio texto. Quer dizer, aquilo que não fica dito no texto é revelado de uma forma bastante expressiva nas imagens tomadas singularmente, não é? Mas depois também na própria leitura. Quer dizer, no fundo tu estás a temporalizar um pouco a observação do desenho. Desde o início do trabalho tenho uma grande consciência do objeto final. Estou a trabalhar para conseguir chegar ao fim e ter um livro. Os meios que a editora para quem estou a trabalhar, com quem estou a pensar publicar, têm para aquilo. Isso foi uma coisa que aprendi logo no meu primeiro livro. Fiz um livro cheio de entusiasmo, cheguei a casa e ia fazer uma banda desenhada. Fiz uma banda desenhada a cores, cheguei ao fim, porque eu tinha 35 páginas, era a cores, ninguém me conhecia no mercado, ninguém pegou naquilo, ninguém arriscava. Estava tudo errado. Isso, pronto, ajudou-me a perceber que tem que haver algum planeamento à partida em relação às estratégias que vou usar. Portanto, à partida, nem sequer houve necessariamente uma escolha para trabalhar no formato franco-belga, já que a esmagadora maioria dos trabalhos que eu tenho feito têm sido para serem publicados em suportes que já por si têm um formato que é superior ao do livro. Portanto, sejam revistas, fanzines, jornais. Agora, não me repugna minimamente trabalhar em outros formatos. Julgo que o trabalho tem que ser feito a pensar para esse formato e não somente, enfim, fazer agora esse formato porque é um must, porque há muita gente que está a publicar, enfim. De qualquer das formas, penso também que não é o formato livro em si que vai conferir, enfim, uma maior seriedade ou uma maior componente, ou uma maior expressividade à própria banda desenhada. Há muito bons criadores de banda desenhada cá em Portugal, mesmo muito bons. Mas acho que há uma falta de formação, principalmente na parte de edição, crítica, principalmente esses dois campos. Temos críticos cá e editores cá que parece que pararam no tempo, estão a editar as mesmas coisas de há 20 anos, ou 30, há 40. Mas cá aposta-se muito pouco em coisas diferentes, vamos dizer assim. Verdade seja dita que eu nunca esperei não publicar senão em fanzines. Ou seja, o panorama editorial em Portugal, na primeira metade dos anos 90,
praticamente não dava oportunidade de autores portugueses publicarem livro, tirando, se tratarem-se de obras pedagógicas, institucionais. A banda desenhada de ficção de autores portugueses praticamente não tinha lugar nas editoras. O Luís Louro e o José Simões publicavam o Regime de Almónaco já há alguns anos, mas era uma exceção. A verdade é que não havia muito lugar para autores portugueses. Eu também tinha consciência que o tipo de histórias que me interessava e que eu fazia, assim, um bocadinho paradas, com pouca ação, sem grandes comoções, sem o conceito de aventura, que muitas vezes está indissociavelmente ligado à banda desenhada. Eu sempre fiz os álbuns que me apeteceram, independentemente da possibilidade deles virem a ser publicados ou não. Portanto, eu durante anos trabalhei para a Gaveta. Se surgisse a oportunidade para publicar, muito bem. Se não, na Gaveta continuariam, e houve álbuns que saíram, como foi o caso da última obra-prima do Aaron Slabodge, 7 ou 8 anos depois de terem sido desenhados. Publica-se com muito pouco critério, não se fazem encomendas consistentes, uma promiscuidade absurda. Isto prejudica a imagem da banda desenhada e arrasa o mercado, claro. Ninguém pode levar isto a sério. Uma banda desenhada é uma coisa que tem um investimento enorme da parte do autor. E depois muitas vezes o livro é tratado pelo editor como tenta-se conseguir um objeto possível de impingir a uma livraria, mas não há cuidado na impressão, na escolha de papel, cuidados com a capa. O livro é um objeto, e é um objeto de maior parte das vezes, pelo menos em termos de banda desenhada, é um objeto de afetos. Eu valorizo muito o objeto em si, o final. Não que eu acho que tem que ser um álbum, capa dura, acabamentos de luxo, impressão em relevo, parte. Tem que ser digno, tem que ser bem apresentado, tem que ser sedutor. Há alguns editores, obviamente, mais profissionais, mais cuidadosos, mais atentos, capazes de fazer investimentos de livros que se safam melhor para depois fazer investimentos em objetos que valorizam mais, que são mais pessoais, mas com uma política editorial equilibrada, capaz de fazer este tipo de gestão. E pronto, felizmente, estamos na CEE e as coisas ganham outra perspectiva e temos a oportunidade de ir à procura de gajos lá fora, não é? Eu acho que é mais interessante tratar as coisas a este nível, tipo de autoedição, alguma edição, digamos, comercial. Interessou-nos, quer a mim, quer a Isabel, precisamente podermos editar as nossas histórias sem estar minimamente preocupados com editoras, sem estar minimamente preocupados com vendas, com mercado. Isso não é uma coisa que nos interessa. Mesmo tu ainda há pouco dizias que todo o autor quer vender, mas muito honestamente uma coisa essencialmente descomprometida em termos de mercado. Isso nunca foi uma preocupação. Na realidade, as possibilidades que me deu a BD nunca outra exposição pública me deu. Ou seja, de facto, uma publicação... Aliás, é isso que é apaixonante numa publicação e num livro. É o facto de ser portátil, é o facto de ser um contentor de cultura portátil que pode circular por várias mãos, por vários sítios, e geograficamente pode ir mesmo muito longe. Todos aqueles mercados de grande densidade, os grandes mercados, por uma questão de organização, de complexidade, precisam de se dividir em boxes, em caixas. E isso faz com que um autor, a partir do momento em que entra numa caixa, vê-se aflito para sair dela. Cá tudo é um pouco possível. Esse é um lado que eu tenho encontrado bastante útil. É mais fácil, de facto, saltar de umas coisas para as outras e contaminá-las. A minha relação com a minha editora tem sido um bocado essa. Quer dizer, eles têm publicado livros muito diferentes. Há algumas obras com as quais eles, se calhar, lidaram melhor, no sentido de terem o conhecimento ou os meios ou a possibilidade de o colocar, e outras que foram uns filhos um bocadinho mais difíceis para eles. Mas a mim não me interessam, de facto, muito as questões de divisões, ou seja, questões como alternativo, underground... Talvez alternativos demais para serem comerciais demais para serem verdadeiros alternativos. Os álbuns de BD portuguesa são um pouco indefinidos nesse sentido, não sei se concordas comigo.
E não existe espaço para os autores crescerem. Se um autor não trabalha, ele não tem a hipótese de vir a saber sequer em que linha se inscreve. Um autor questiona-se qual é o meu público, eu faço livros para quem? E percebi que poderia fazer um fanzine com os meus trabalhos, porque eu também já estava um pouco cansado de mostrar trabalhos meus às editoras de BD portuguesas. E então decidi pegar nesses trabalhos que andavam atrás de mim sempre em campanha e fiz um fanzine. No círculo underground, a crítica ao fanzine foi boa. Acho que as pessoas gostaram. E isso deu-me coragem para fazer outros 2. Mas no final do terceiro, chamado Horror Fiction, eu percebi que já tinha alcançado, ou melhor, reformulando, para a minha ambição, aquilo que eu queria alcançar com os fanzines tinha chegado ao ponto máximo. E tudo o que eu fizesse a partir daí, nesse formato, seria uma repetição. Então, procurei alternativas e o que eu fiz foi criar, talvez não uma editora, mas um selo editorial para cunhar com maior prestígio edições de autor que fosse fazendo a partir daí. E lancei um mini-álbum pela chancela da Círculo de Abuso. Depois, seguiram-se outros trabalhos, sempre com a intenção de fazer trabalhos cada vez maiores, cada vez melhor. Eu acho que a criação da banda desenhada no momento anda muito a par das próprias crises e fenómenos que estão a acontecer. Novamente, os autores começam a procurar caminhos individuais e tentam por si, já não em grupos, já não em escolas, não em, sei lá, em manifestos, tentar cada um por si publicar o seu trabalho, inclusive no estrangeiro. Os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. E se todo mundo é composto de mudança, troquemos as voltas que ainda o dia é uma criança. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve as saudades. Mas se todo mundo é composto de mudança,